Nessa segunda parte da nossa aula, sobre ameaças e ataques, eu vou falar de um ataque muito importante e que tem causado grandes transtornos para as organizações, que é esse ataque aqui, o ataque de negação de serviço, do inglês é essa sigla aqui, DOS, ou Denial of Service. E o que consiste esse ataque? Então, a ideia o que é? Você provocar uma inundação. Então, o termo é esse mesmo, gente? É esse mesmo. Você gera uma inundação de pacotes que são gerados maliciosamente por algum agente mal intencionado com o objetivo de tornar algum servidor indisponível. O caso mais comum que a gente ouve falar por aí é justamente esse tipo de ataque ocorrer em cima de servidores web. Então, de vez em quando a gente sempre vê notícias na imprensa de que um servidor do governo ou de alguma outra organização ficou 1 hora ou 2 horas fora do ar por conta de um ataque. Então, provavelmente foi um ataque de negação de serviço. Então, como que funciona esse ataque? Então, daqui eu tenho o KBOB, que corresponde aqui à figura de um usuário querendo acessar esse servidor. E aqui eu tenho um atacante, nesse caso aqui, identificado por Dart. O que ele faz? Ele envia uma grande quantidade de requisições para esse servidor. E esse servidor, ao tentar responder toda essa grande quantidade de requisições, provavelmente vai esgotar toda a capacidade dos seus serviços, deixando de atender um usuário legítimo que também precisa daquele serviço. Quando esse ataque ele ocorre de forma distribuída, o que seria de forma distribuída? Seria aquela situação em que a origem do ataque ele vem de várias localizações diferentes ou vários endereços IPs diferentes. Então, esse ataque recebe o nome de DDoS ou negação de serviço distribuído. Um dos exemplos mais comuns do ataque de negação de serviço é um ataque que a gente chama de SYN-FLOOD. O que é isso aí? Então, ele vai trabalhar justamente em cima de um pacote que a gente chama de SYN. Mas o que é um pacote SYN? Então, para entender como que funciona esse ataque, vamos entender como que funciona o estabelecimento de uma conexão TCP entre um cliente e um servidor qualquer, Por exemplo, entre uma pessoa, um usuário de internet e, por exemplo, um servidor web. Então, antes de realizar a transferência de dados entre cliente e servidor web, primeiro é necessário que haja o estabelecimento da conexão. E é justamente nessa etapa de estabelecimento da conexão que o atacante explora essa situação para disparar o seu ataque. Então, como é que funciona um estabelecimento de conexão numa situação normal entre um cliente e um servidor? Então, no primeiro momento, o cliente ele envia um pacote que a gente chama de SYN. O que é esse pacote SYN? Ele corresponde a um pedido de conexão TCP que o cliente faz ao servidor, ou seja, é um cliente pedindo para se conectar a um servidor qualquer, por exemplo, um servidor web. O servidor, ao receber esse pedido de conexão, que é essa mensagem que a gente chama de SYN, o que ele faz? Ele responde com uma mensagem chamada ACK. O que é esse ACK? É o que a gente chama de reconhecimento ou aceite do pedido de conexão do cliente. E também envia uma mensagem SYN do servidor para o cliente, por quê? Porque normalmente em servidores web, a comunicação ela é bidirecional. Então, eu preciso ter a abertura de conexão do cliente para o servidor, que é feito por meio dessa mensagem SYN, e uma outra conexão do servidor para o cliente, que é feito por meio dessa outra segunda mensagem SYN que o servidor envia para o cliente. E aí, o que o cliente faz? Ele responde também com a mensagem ACK, ou seja, ele aceita o pedido de conexão feito pelo servidor e a partir da troca dessas 3 mensagens, eu tenho conexão estabelecida entre cliente e servidor. Então, essa é a situação normal que geralmente acontece quando não há ataque. O que normalmente um agente mal intencionado ele vai fazer?
Então, normalmente, por exemplo, um servidor, que nessa figura aqui é identificada por esse servidor A, o que ele faz? Ele vai receber vários pedidos de conexão de clientes legítimos que queiram acessar esse servidor. Um agente mal intencionado, por exemplo, um agente que está localizado nesse segmento de rede ou nesse outro segmento de rede, o que ele pode fazer para realizar um ataque de negação de serviço? Ao invés dele enviar um pedido de conexão, ele envia o quê? Vários pedidos de conexão, que são essas mensagens, sim. Percebam que nesse caso eu tenho um ataque de negação de serviço distribuído. Por quê? Porque o ataque está sendo disparado por este host C e por algum outro host que está nesse segmento de rede. Então, o ataque ele está partindo de localidades diferentes. E o que acontece quando esses vários pedidos de conexão chegam nesse servidor? Nós vimos lá atrás que o servidor ele sempre responde os pedidos de conexão. Então, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai tentar responder todos os pedidos de conexão até chegar um momento que ele não irá conseguir atender todos os pedidos. Aí é nesse momento que esse servidor vai se tornar indisponível. E aí, qual que é a consequência disso aí? Imagina um usuário B aqui, que é um usuário legítimo que esteja necessitando acessar o servidor A. Provavelmente ele vai enviar a sua requisição para A, mas como A vai estar excessivamente ocupado respondendo os demais pedidos de conexão que foram chegando até ele por meio do ataque, provavelmente ele não irá responder A o pedido de conexão feito por B, e é nesse momento que esse servidor se torna indisponível. Ou seja, no jargão popular, o servidor fica fora do ar. Uma forma de você sofisticar um ataque de negação de serviço distribuído, normalmente ele é feito pelo que a gente chama de servidores escravos. Então, como que funciona isso aí? Ó? Então, eu vou ter, nesse caso aqui, 3 camadas dentro desse ataque. Existe uma primeira camada, que normalmente é feito pelo autor do ataque, né, que é a máquina atacante, que ao realizar um ataque de negação de serviço para esse servidor aqui, por exemplo, um servidor web, ao invés dele ele mesmo disparar um ataque, ele envia um comando para vários outros servidores escravos que, obviamente, já estão contaminados com algum malware. Então, a gente diz que esses servidores escravos, eles funcionam como zumbis. Provavelmente, ele tem algum malware ali residente que está quietinho, caladinho, somente aguardando o comando da máquina atacante. E quem que vai disparar o ataque? São esses servidores zumbis que estão localizados em vários pontos, várias localizações geográficas, que vão enviar pacotes, sim, para o servidor web, tornando esse servidor web indisponível por impossibilidade de responder a todos os pedidos de conexão. Perceba que é o seguinte, que esse ataque ele é um ataque mais sofisticado, por quê? Porque, na verdade, quem dispara o ataque não é a máquina atacante. Então, vamos supor se alguma entidade que resolver rastrear a origem do ataque vai chegar aonde? Nesses servidores que estão contaminados com algum malware, que justamente para disparar o ataque, mas não chegará até a máquina atacante, porque ela vai estar atrás desses servidores escravos. Então, perceba que o ataque de negação de serviço, além dele ser um ataque muito mais potente do que a negação de serviço simples, por ele acrescentar uma segunda camada, ele dificulta bastante a identificação da origem do ataque. Uma outra forma de tornar esse ataque ainda mais sofisticado é através do uso que a gente chama de refletores. O que são esses refletores? São esses servidores que estão aqui na parte de baixo. Então, olha só como é que vai funcionar esse ataque. Então, aqui eu tenho a máquina atacante
Aqui eu tenho um conjunto de servidores escravos. Aqui eu tenho os refletores. E aqui eu tenho o alvo do ataque. Então, percebo que agora eu tenho 4 camadas envolvidas nesse ataque. E como que funciona o ataque? É assim, ó. Aqui eu tenho essa máquina atacante que, no momento que ela resolver disparar o ataque contra a vítima, da mesma forma que no negação de serviço distribuído, ele envia o comando para os servidores escravos. Só que o que esse servidor escravo faz? Ao invés dele enviar um pedido de conexão para o alvo, ele envia mensagens para esses computadores que são refletores. E ao invés dele enviar pedidos de conexão para o roteador-alvo, ele forja uma situação como se esse roteador-alvo tivesse feito pedidos de conexão para esses servidores que são os refletores, forjando um endereço IP de origem correspondente ao alvo do ataque. Esses servidores aqui, ó, como são servidores que estão distribuídos pela internet, são servidores não contaminados. Por exemplo, pode ser um servidor web qualquer de algum serviço desses que a gente conhece no dia a dia, como o UOL, Terra, Globo, ou qualquer outro servidor web legítimos, que não estão contaminados e que, né, com certeza não irão disparar nenhum ataque. Só que o que ele faz? Eles recebem mensagens forjadas como se fosse do alvo, fazendo pedido de conexão para servidores legítimos. O que esses servidores legítimos fazem ao receber um pedido de conexão? Responde. Responde para quem? Para o alvo. Então, como que eu vou inundar de mensagens esse alvo aqui, ó? Agora já não é mais com pedidos de conexão. Ele vai receber falsas respostas de pedidos de conexão que não foi ele que fez. Vindo de quem? Dos escravos que estão contaminados com malware do tipo zumbis, disparados por quem? Pelo atacante. Então, perceba o seguinte, para poder rastrear esse ataque, do alvo, ele teria que chegar nesses servidores aqui, que são os servidores comuns de serviços que todo mundo usa no dia a dia, que são servidores não contaminados, teria que pegar cada um desses servidores, identificar a origem através desses zumbis e dos zumbis chegar na máquina atacante. Então, perceba que não é uma operação muito fácil, tá? Então, esse ataque de negação de serviço com o uso de refletores, né, provavelmente é o ataque mais difícil de você rastrear até a real origem do ataque. Tudo que a vítima ela tem que fazer, o que é? É monitorar, perceber se está chegando muitas mensagens até ela e a partir de uma elevação anormal dos serviços, reiniciar o serviço ou tomar qualquer outra medida protetiva. Tá? Então, esse é o ataque de negação distribuído com refletores. Né? Aqui, nesse slide, eu deixei assim detalhadas as diferenças entre os dois. Então, só para ficar bem claro, o que é o ataque de negação de serviço direto? Então, ele vai usar software zumbis em vários hosts espalhados pela internet, que são aqueles servidores escravos. Se eu quiser sofisticar ainda mais esse ataque, pode-se usar 2 níveis de hosts zumbis, ou seja, um zumbi mestre e um zumbi escravo. Então, acrescenta-se mais uma segunda camada, mas o ataque ele ainda é feito através de mensagens de pedido de conexão ao servidor que se deseja tornar indisponível. O que é o ataque de negação de serviço? Refletor. Então, ele vai acrescentar uma outra camada de hosts que são os refletores. Esses refletores são servidores não contaminados e tudo que eles vão fazer é responder a pedidos de conexão feitos pelos zumbis escravos, né? Então, os zumbis escravos criam um pacote solicitando uma resposta que contenha o endereço IP do alvo como endereço IP de origem no cabeçalho do pacote IP.
Esses pacotes são enviados às máquinas não infectadas, que são os refletores, e os refletores, o que é que eles vão fazer? O que eles foram projetados para fazer. Respondem esses pedidos de conexão que falsamente foram enviados pelo alvo. E o que que o alvo faz? Ele vai receber um monte de resposta de pedido que ele não fez. E, obviamente, vai, né, pela grande quantidade de respostas a serem processadas, ela pode ficar ali tentando responder, né, aquelas solicitações das máquinas refletoras, né? Então, nesse caso, ela vai receber aquela segunda etapa ali do handshake de 3 vias, né? No ataque direto é a primeira etapa do handshake, né? Então, só deixando bem claro qual das etapas daquele handshake de conexão TCP que ele vai atuar. E, obviamente, numa situação dessa, vai se tornar indisponível. Aqui essa figura mostra justamente aquela situação que eu acabei de citar, que é o caso de se trabalhar com ataque de negação de serviço direto por meio de 2 camadas de zumbis, né? Qual que é a vantagem de se usar 2 camadas de zumbi? A primeira delas é justamente dificultar, rastrear o ataque até chegar no atacante. E a segunda finalidade seria você potencializar o ataque, ou seja, aumentar exponencialmente o número de requisições que saem desses zumbis escravos até a vítima alvo do ataque. Essa mesma estratégia pode ser feita também com o caso do DDoS refletor. Então, percebam que aqui, ó, eu também tenho 2 níveis de zumbis, os zumbis mestres, os zumbis escravos, que enviam falsos pacotes de pedido de requisição com o endereço IP de origem da vítima para os refletores que irão responder os pedidos de conexão para a vítima, tornando ela indisponível. Tá? Então, tá aí os 2 tipos de ataque, né, com um nível de zumbis e os 2 níveis de zumbi, o DDoS direto e o DDoS refletor. Que tipo de contramedida se pode utilizar para se prevenir desse tipo de ataque? Ora, a principal delas é uma boa configuração no firewall. Então, o que dá para fazer? Né? Então, por exemplo, normalmente os pacotes SYN, né, que são os pedidos de conexão, geralmente eles chegam ali no firewall. O que se pode configurar num firewall? Né? Para ele tentar, de alguma forma, separar os pedidos de conexão legítimos dos pedidos de conexão indevidos, né? Os maliciosos. Como que ele pode fazer isso aí? Por exemplo, se ele chegar a receber vários pedidos de conexão provenientes do mesmo endereço IP, provavelmente isso é um indício de um ataque, né? Porque normalmente um cliente legítimo, ele vai enviar um pedido de conexão, ele não vai enviar 10 ou 20 ou vários, né? Então, essa é uma forma de você detectar. Uma outra coisa que se pode tentar fazer é tentar identificar os rastros até a origem das inundações, né? A gente viu que acabamos de ver que não é tão fácil, mas se pode tentar identificar rastros até a origem da inundação e bloquear aquele host de pedido de conexão. Uma terceira estratégia, né, através de um dispositivo chamado IDS/IPS. O que é isso aí, IDS/IPS? IDS é Sistema de Detecção de Intrusão, e o que é IPS? Sistema de Prevenção de Intrusão. Então, o que dá para se programar em cima do IDS? Né? Normalmente, esses ataques de negação de serviço, eles já têm assim, um comportamento comum, que seria o quê? Uma elevação repentina no nível de tráfego que chega no roteador. Então, o que se pode fazer? Se pode instalar um IDS para monitorar o roteador. E ao se detectar uma grande elevação no número de pacotes chegando até aquele roteador, provavelmente esse é um indício de um ataque de negação de serviço. E aí, o que o IDS faz? Dispara um alarme
antes que o ataque ele ocorra. E onde que entra a questão do IPS? Né? Então, o IPS é Sistema de Prevenção de Intrusão. A partir do momento que você detecta que existe um ataque, você pode trabalhar junto com o IPS para acrescentar nas regras de filtragem do firewall aqueles hosts de onde vieram os ataques, ou seja, criar uma regra para negar qualquer pedido de requisição daquele host que iniciou um ataque de negação de serviço. Então, também é uma contramedida que se pode usar para trabalhar com esse tipo de ataque. Bom, então, era isso aí que eu tinha para dizer sobre o ataque de negação de serviço, né? Então, eu queria agradecer, né, a vocês que chegaram aqui até o fim, tá? Eu espero que tenham gostado. E aí, na próxima aula, eu vou falar sobre um outro assunto que também é uma ameaça às organizações, que são os malwares. Então, vamos falar de vírus, vamos falar de vermes, vamos falar de vários tipos de malwares e contramedidas que podem ser adotadas com relação aos malwares. Então, muito obrigada a todos e até a próxima.